Olá, galera! Você agora acompanha o programa Ligados no Enem pelo nosso site. As disciplinas desta quarta edição são Literatura e Sociologia e a gente já volta com literatura. Não sai daí! A gente sabe que a literatura é a base para a redação e para a prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. O estudante irá se preparar com questões cheias de ilustrações, obras literárias e textos de diferentes gêneros. Fique atento com cada detalhe. O professor Nando, nosso fofinho, trouxe mais dicas para a gente. É isso mesmo, professor? Isso mesmo. Boa tarde, você que está nos acompanhando agora pela web. Vamos aqui para a literatura, as principais dicas, resolvendo questões a nível Enem, para que você se familiarize e quando chegar na prova do dia 3 de novembro, já está prontinho, preparado para dar um show. Vamos para cá. Mais uma vez temos um soneto. A dica para esse Enem é a presença dos sonetos. Os sonetos, na verdade, representam uma tipologia interessante. Durante o período medieval, existem dois tipos de textos que você precisa estar antenado referentes ao soneto. Medida velha e medida nova. A medida nova ela começa a partir do século XV com a função de quê? De tornar o texto mais atraente, mais atrativo, mais original, com versos decassílabos ou alexandrinos, ou seja, 10 sílabas poéticas ou 12 sílabas poéticas. Outrora, na medida velha, percebe-se que textos eram feitos com 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas na formatação do seu verso. Então, com essa atualização do soneto, tornou-se mais interessante e escritores passaram a escrevê-lo de uma maneira mais contundente. Desde Francesco Petrarca, na Itália, até Vinícius de Moraes, no Brasil. Aqui nós temos um soneto, e essa característica é interessante, por quê? Porque ele fala sobre o romantismo. E o romantismo foi um movimento artístico literário, Júlia, que começa no século XVIII com Lord Byron, na Europa, e chega ao Brasil no século XIX com Gonçalves de Magalhães, em 1836, quando ele publica Suspiros Poéticos e Saudades. No romantismo, é importante que você lembre o seguinte, são 3 gerações no Brasil. A primeira geração, de caráter indianista ou nacionalista, um forte senso de descobrimento da nossa identidade, pois tínhamos acabado de nos libertar dos portugueses. A nossa independência foi em 1822 e no Brasil o romantismo chegou em 1836. Bem pertinho. Bem pertinho. Além disso, precisávamos de um herói. É só você familiarizar. Nos Estados Unidos tinha o famoso Tio Sam, I want you. Ele fica lá apontando para você. Capitão América aparece o Tio Sam lá apontando para você. No Brasil, tínhamos que ter um herói. Quem seria esse herói? O índio. Só que o índio, ele tinha sido manipulado facilmente pelos europeus no processo de colonização brasileira. Então, o perfil físico seria um indígena. Só que o comportamento era baseado nos cavaleiros medievais. Honra, bravura, pronto para defender a pátria e a nação, dando sua vida em nome da terra. Então essas características dos cavaleiros medievais foram adequadas ao índio. Na primeira fase, Gonçalves Dias foi o que se destacou, a célebre Canção do Exílio, poema mais nacionalista que nós temos. Né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele estava em Portugal, estava fazendo faculdade de Direito, devido a um problema amoroso que teve com Ana Amélia. Ele, por ser mestiço, a família dela não quis. Aí ele foi para Portugal, revoltado, e lá sentiu saudade do Brasil e escreveu Canção do Exílio. Mas esse soneto pertence à segunda geração. A segunda geração foi a da sofrência, como diz os atuais cantores que fazem sucesso, a sofrência pelo amor, chamado amor platônico, quando você ama e não é correspondido. Aí vem o sofrimento, vem a amargura, vem a tristeza, vem o abatimento, vem o escapismo, que é a fuga da realidade, e vem a idealização da mulher. Para o escritor romântico, ele idealizava um ser perfeito, que era a mulher. Só que, na realidade, ela não existia. Eu lembro quando eu era mais novo, Júlia, tem um compositor chamado The Black, que ele fez uma música chamada Sem Ar. Tem um trecho da música que diz, somente o sono ameniza a minha dor. Porque só quando ele dormia, realmente, o escritor, ele sonhava com a amada. Nossa, é o que a gente vai ver a partir de agora. Será que isso é possível nos dias de hoje, hein, professor? Eu acredito, pois o amor está tão desvirtuado, a carnalidade, as questões sentimentais do ficar, está substituindo o compromisso. Relacionamento. Que as pessoas sonham, mas só que às vezes elas têm vergonha de dizer, com medo da chacota, do bullying. Mas eu ainda acho que existe. Você é romântico, professor? Sou demais. Que bom, professor, que bom. Eu acho então, que a esposa deve estar lá, hein? Feliz da vida agora, hein? Em plena.
Plena. Que bom, que bom. Já na morte, o palor me cobre o rosto. O palor me cobre o rosto seria o quê? Que a morte substitui a minha vontade de vida. Está repreendido de novo em nome de Jesus. Nos lábios meus, o alento desfalece, o sofrimento. Surda agonia, o coração fenece, devora meu ser, total desgosto. Do leito em balde, do macio encosto, tenta o sono reter. Acabei de falar de sono, tá vendo? Já esmorece. Reter é o quê? Dar continuidade ao sono. Só que vem a realidade e ele tem que acordar. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Pela ausência do sono, porque quando você dorme, você sonha. Se fosse ruim era pesadelo, mas como é bom, então é sonho, né? O adeus, teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenho os olhos meus na escuridade. A escuridade é o sofrimento, tá, gente? É uma metáfora. Continuando, dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Meu Deus. Nossa. O culto ao suicídio, aí vem a depressão pelo amor platônico, não como no simbolismo, que era a dor da existência, tá? Álvares de Azevedo, ele foi o poeta mais importante da segunda geração romântica no Brasil. Morreu muito cedo, morreu com 20 anos, praticamente 8 meses, e os únicos ícones femininos da vida de Álvares de Azevedo foram a mãe e a irmã. Então ele não teve um contato amoroso especificamente, ele não casou, ele não teve filhos, enfim. Então foi um processo depressivo muito angustiante, causticante que Álvares de Azevedo passou. E ele pegou essa experiência e levou para a poesia. Será que ele teve um grande amor que não foi correspondido? Não, os relatos não falam sobre isso. Inclusive falam sobre a virgindade dele, que ele não, ele inclusive diz isso nas poesias, quando ele fala do seio, ele fala da beleza feminina de uma forma muito metódica, muito comportada, não tem nada de sensualidade, mas é uma questão refreada até. Mas ele não cita um amor não correspondido. A vontade de amar existia, porém só no sono mesmo, quando ele sonhava, porque estava aqui, ó. Na mente. A mente. Então vamos lá. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica. Cuidado! No Enem existem 4 nomenclaturas. Segunda geração romântica, ela pode ser ultra-romantismo, que é o prefixo ultra, que significa exagero. Pode ser mal do século, pela influência da tuberculose, que povoou, inclusive matou alguns escritores. E também o amor platônico, que você amava e não era correspondido. Tem o spleen. Eu lembro de um caso muito peculiar que aconteceu no vestibular da USP. 2 meninos passaram no vestibular da USP e eles foram para o trote de medicina, que já é dificílimo passar na USP. Em medicina, então, Jesus Cristo. E aí eles foram para o vestibular, quando fizeram o vestibular, passaram. Quando chegaram lá, um foi para o trote, tomou 21 doses de vodka, o outro tomou 15 doses de vodka. O que tomou 21 doses de vodka estava estampado assim, ó, na foto de perfil do Facebook dele. Mais vale morrer de vodka do que de tédio. Esse tédio é a falta do amor, que no inglês britânico é chamado de spleen, que é uma nomenclatura da segunda geração romântica. Com as palavras sem poder, ele terminou falecendo mesmo por vodka. Nossa, um alcoólico professor. E morreu. As palavras sem poder, tem que ter cuidado. E o outro nome que eu posso adequar, além de spleen, que é o tédio, a vida sem amor, ultra-romantismo, mal do século e geração byroniana pela influência do escritor britânico Lord Byron. Tá? Então vamos para a questão. Ele está pensando o seguinte: o fundamento desse lirismo, o que é lirismo? Vocês vão ver essa palavra no Enem. Lirismo ou lírico? Sentimento, emoção, tá? Então, ó, a letra A, a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Não, ele não está falando sobre angústia, a morte faz parte, está intrínseco. Então, cuidado com esses termos que o Enem gosta de confundir. Às vezes, Júlia, as 5 letras estão certas, só que uma está mais completa. Você tem que ter muita atenção nisso. Muita casquinha de banana. Tem isso para ver até onde vai o conhecimento do candidato. Aluno, A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Observem, vem comigo aqui para entender. Quando ele chega aqui, devora meu ser, mortal desgosto. Aquele já está melancólico. Mas por que o ser o está devorando? Pela perda. A perda de quê? Olha a comprovação, a mágoa que me tem posto, a mágoa que eu estou inserido, pela ausência. Então é a letra B, justamente por isso, porque é a frustração diante da perda, a perda do que não teve. Ai, professor, eu apostaria na letra D, meu Deus. A letra D diz o desejo de morrer como um alívio. Não, porque para o romântico, a morte seria uma vangloriação. Tá ali já dizendo, a Rafa ali já tá, é isso mesmo. Seria a vangloriação da concretização do amor. É a comprovação da intensidade do amor que ele sente. Nossa, seria um ato heróico. Eu cairia.
Cairia vendo? numa boa. Então, letra B pode marcar. Vamos ao próximo slide. Professor, eu acho que a gente tem pergunta aí antes de a gente entrar e a gente vai rodar essa pergunta ou a gente segue, né? Segue. O pessoal está aqui no meu ouvido só buzinando, viu, professor? Mas vamos lá, vamos para a pergunta é a seguinte. Mas, Fofinho, você está falando muito de questões sentimentais. E os clássicos? E os clássicos da literatura? O que é que pode cair? Como estamos em um viés hoje sociológico, filosófico, nada melhor que falarmos sobre darwinismo social, sobre zoomorfização, quando você atribui características de animais a seres humanos, conflito de classes. De um lado você tem a verticalização, do outro lado você tem a horizontalidade. E nenhuma obra abrangeu tanto isso como no século XIX o Cortiço de Aloysio Azevedo. Ai, fantástico, principal professor. obra do naturalismo brasileiro, em 1890. Eu amei ler o Cortiço, professor. E o Cortiço é um barato, você ri do começo ao fim. Ao fim, é sim. Porque é aquele tipo de coisa, a gente ri da desgraça alheia, porque a gente vê muito sofrimento, muita angústia. E o coletivo, ele prepondera. É verdade. Dentro de toda essa temática do Cortiço, que é muita coisa que o Cortiço aborda, primeiro João Romão, que vem de Portugal como imigrante, aí vem a questão da imigração. Cuidado com as obras podem ser para vocês um viés muito bom de argumentação redacional. Tema sobre imigração, fala sobre João Romão vem de Portugal. Vem para o Brasil com a mão na frente e outra também atrás, as duas atrás, na verdade. Porque ele chega aqui, vai ser ajudante de mercearia no bairro do Rio de Janeiro, que é o bairro do Botafogo. É um bairro que está passando por um processo de industrialização, começando a industrialização no Rio de Janeiro. E aí, quando ele chega lá, ele vai ser ajudante, e depois ele se torna dono da mercearia, compra a terra do lado enganando a Bertoleza, que começa a construir o Cortiço enganando os trabalhadores, e aí vem o mais forte prevalecendo sobre o mais fraco, darwinismo social, tal qual Charles Darwin no processo de seleção natural. Aqui fala sobre um casal, que é o Jerônimo e a Rita Baiana. Um casal certo? Não. Não, porque Jerônimo vem de Portugal com a finalidade de ser o chefe da pedraria de João Romão. Só quando ele chega aqui, ele vê a mulata faceira, o próprio livro diz, a mulata faceira que organizava as festas, chamada Rita Baiana. E aí não é amor, a gente já sai da esfera romântica, porque aqui não tem nada a ver com romantismo. Romantismo é sentimento, naturalismo é carne, é desejo. Já dizia Alceu Valença, se amar como dois animais. Literalmente aqui é a zoomorfização. É aquela coisa bem... Carnalidade, impulso, desejo. Então, esse tipo de situação faz parte do Cortiço. Jerônimo e Rita Baiana, eles mostram esse tipo de situação. Um amor que era para ser proibido, mas que terminou acontecendo, não respeitando nenhum tipo de moralidade ou ética de casamento, porque ele deixa a esposa fica revoltada, que é a piedade, uma mulher íntegra, honesta, terminou se entregando ao vício do alcoolismo, prostituiu-se para sobreviver, porque ela era moradora do Cortiço, e ia pagar como? O quarto de João Romão. Exato. Uma série de situações. O texto, ele fala, eu não vou me ater muito ao texto, gente, devido ao tempo, mas o texto ele traz o entrave, o enlace amoroso de Jerônimo e Rita Baiana, após ele se recuperar, porque Rita Baiana ficava com um capoeirista chamado Firmo, e o Firmo, revoltado, deu uma facada no Jerônimo, o Jerônimo se recuperou, matou o Firmo a pauladas, e aí estava tudo pronto para que Jerônimo e Rita Baiana pudessem ficar juntos. Aqui, depois de muito calor, de muita agonia, de muito frenesi, de muito desejo, vem a questão. Pode-se afirmar que o enlace amoroso entre Jerônimo e Rita, próprio da visão naturalista. O naturalismo ele não prega sentimentos. O naturalismo ele prega necessidades humanas. Infelizmente, a visão realista e naturalista traz a mulher para uma sociedade no século XIX utilizada como objeto. Objeto de prazer, objeto para ser utilizado pelo homem. Lembre-se que era uma sociedade patriarcalista. Então, o homem era soberano, a mulher submissa, tá? Hoje, graças a Deus, a coisa mudou. Hoje, a mulher é dona do seu próprio nariz. Hoje, a mulher tem seus princípios, tem sua ética, sua moralidade e é respeitada na sociedade. Precisa melhorar? Precisa. Mas já está um bom passo caminhado, tá? Claro. Vamos para a questão. Na condenação do sexo, não tem condenação, pelo contrário. Se o sexo é evidenciado, então né? você já descarta de cara. Júlia, eu estou apostando em um aqui, viu? É importante, Júlia, que a gente observe e elimine as absurdos, porque Sim, é mais rápido. Claro. Existe um tempo, 3 minutos para cada questão, para que você tenha tempo de fazer redação, 1 hora para fazer o seu texto tranquilo, com rascunho e a folha principal. Então, 3 minutos para cada questão é essencial. Então, elimine as absurdas. Se fala sobre sexo, você já contém na letra A. B. Na apresentação dos instintos contidos? Isso é tudo exposto. É bem explícito aqui
Se você Sem ler a aqui... exploração da plena Pois sexualidade. então você descarta a letra B, que não tem nada de contido. Contido é no romantismo, aqui é o oposto, é realismo e naturalismo, tá? C. Na apresentação do amor idealizado também não. Amor idealizado é romantismo. Aqui é amor erotizado. Diferente. Eu aposto na D, professor. Excelente aposta. Na descrição do ser humano sob a ótica do erótico e do animalesco, comportando como animais mesmo. Não há razão, há instinto. No romantismo eu lembro que tem um cantor da banda Sorriso Maroto que ele diz: amor é para sentir, não é para entender. Então, essa visão é sentimental. Para o naturalismo, é carnalidade, não é instinto. Okay. Eu senti, gostei, senti desejo, vou lá e ataco. Nossa, minha gente, é essa. Olha, só por causa disso, o professor, o sinal tocou, os nossos estudantes não podem mais continuar. Brincadeira, gente, muito boas as dicas mesmo, professor, obrigada mais uma vez. Estamos à disposição sempre. Tá certo, mas não saiam daí não, porque a gente vai continuar agora com a nossa aula de Sociologia. Pois bem, continuamos agora porque em Sociologia você não pode desistir de uma questão por causa de uma palavra desconhecida. Cada termo é relacionado dentro da matéria quando você entende o contexto. Tudo fica mais prático e nós vamos agora, para entender melhor o que isso significa, para a nossa próxima pergunta. Roda VT. Oi, meu nome é Luan, tenho 17 anos e a minha dúvida é em Sociologia. Quais são os sociólogos contratualistas e o que devo saber sobre eles para o Enem? E aí, Rafa, o que trazes para nós? Quem são os contratualistas? O que devemos saber? Quais as dicas principais para identificar essa situação lá na prova? Olá, estudantes! Voltamos mais uma vez. Estávamos lá na TV falando sobre os sociólogos, né, mais importantes que podem figurar lá na prova do Enem. A gente falou dos sociólogos clássicos, né? Quando a gente fala de contratualistas, né, a pergunta do nosso estudante os contratualistas, na verdade, eles são considerados filósofos contratualistas, mas eles também são estudados na seara da sociologia, né, sobre uma outra perspectiva, sobre um outro viés, saindo um pouco da questão do poder político, né, da questão do Estado, do tipo de Estado, da relação com o príncipe, com aquele modelo de governo, e na sociologia a gente faz um outro recorte. Então, a gente pode, com toda certeza, dizer que os principais filósofos contratualistas é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Exatamente esses três contratualistas. E aí, Júlia, é importante a gente destacar para os nossos estudantes que a chave para entender o pensamento, né, desses filósofos contratualistas é entender a ideia que eles têm sobre o estado de natureza, né, que os homens originalmente viveriam numa forma de estado que eles consideram estado de natureza ou estado natural, né, que passaram por um tipo de contrato social ou pacto social. A partir de cada contratualista eles vão dar nomenclaturas diferentes para, por fim, formar o Estado e a sociedade civil organizada. Então, no próximo slide, a gente vai também, né, compreender um pouco melhor por que esses autores são considerados contratualistas. A gente já viu e não pode esquecer desse trinômio: Estado de natureza, contrato social para a fundação do Estado e da sociedade civil organizada. Para tais autores que fazem parte desse grupo de filósofos que entre os séculos XVI e século XVIII afirmaram que a origem do Estado e da sociedade está em um contrato. Por isso que eles são chamados de contratualistas. Existiu, né, segundo essa corrente de filósofos contratualistas, um contrato social que fundou e organizou a sociedade a partir daquele momento. Podem aparecer também questões que vão chamar esses autores de jusnaturalistas. Então, um ou outro termo também está correto para fazer referência a esses autores, contratualistas ou jusnaturalistas. E tentando também contextualizar para os nossos estudantes o porquê do termo jusnaturalista, é porque eles partiam da ideia de um estado natural, que nesse estado de natureza já existia justiça e já existia um direito natural, mesmo antes da fundação do Estado, que supostamente vai dar esses direitos, né, para os indivíduos e para a sociedade de modo geral. Que é fundamental até hoje, né, Rafa? Na verdade, a sociedade ela está pautada nisso, né? As relações, elas
se concebem através de contratos, né? Na grande maioria das vezes nós estamos cercados por esses contratos. Sim. E eu fico cada vez assim muito entusiasmada ao perceber que tantas coisas que foram ditas lá atrás, elas são tão fiéis à nossa atualidade. É verdade, Júlia. Então, por exemplo, se a gente pega esses autores e faz uma reflexão, por exemplo, sobre direitos humanos, né, esses autores já estavam colocando isso em discussão, a ideia de direitos humanos, quando, por exemplo, eles dizem, olha, antes do Estado existir, antes do Estado regular por meio de leis, né, por meio do próprio direito, né, da força policial, né, do controle da vida das pessoas, a gente já era portador de um direito natural, a gente já era portador, né, dessa justiça própria que pairava lá no estado de natureza. Mas lembrando, esse estado de natureza não era um estado assim lá tão perfeito, né, que existia essa justiça natural e esse direito natural, como a gente vai ver nos autores. O primeiro autor que eu vou destacar, né, no próximo slide para a gente acompanhar é o Thomas Hobbes. Lembrando, os três principais contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O Thomas Hobbes, é dele a célebre frase, o homem é lobo do homem, né? Então, por que o Thomas Hobbes, ele colocou, né, essa frase com tanta simbologia, né? Primeiro, contextualizando que a obra mais importante do Thomas Hobbes é o texto O Leviatã. Só lembrando que o nome Leviatã, né, fazia referência ao monstro bíblico que aparece no livro de Jó, né, da Bíblia. Então ele faz essa metáfora da ideia do Estado com esse monstro bíblico que aparece lá nos textos sagrados. Além disso, né, segundo Hobbes, os homens eles viviam por natureza sem poder e sem organização em busca de preservar a vida. Por isso que, de acordo com Hobbes, esses homens eles têm uma tendência a viver em guerra, ao passo que cada homem não pode prever a atitude do outro. Nesse sentido, o homem vive basicamente da sua imaginação e de como o outro pode atentar contra a sua vida. Então vejam só, os homens no estado de natureza eles buscam preservar a vida e essa busca constante de preservar a vida acaba gerando guerra, porque como o homem ele não confia no outro, esse estado de guerra ele é um estado de guerra constante. Por isso a frase o homem é lobo do próprio homem. Os homens no estado de natureza de Hobbes eles vivem num estado de guerra, quer seja para atacar ou para se defender, para proteger a vida. Nesse sentido, o homem é o lobo do próprio homem e as causas para esse tipo de conflito, o Hobbes coloca que é a competição, a desconfiança e a busca da glória. Já no próximo slide, a gente vai ver, né, como o Hobbes ele traz a ideia da pactuação desse contrato social. Então, veja, esses autores contratualistas dizem, a gente parte de um estado de natureza. Cada um vai explicar esse estado de natureza de uma maneira, Júlia. O Hobbes começou dizendo que esse estado de natureza era um estado de guerra constante de todos contra todos, né? Por isso o homem é o lobo do próprio homem. Nesse sentido, os homens vão em busca de estabelecer esse contrato social por meio de um pacto de associação e submissão. Ou seja, eles se associam para fundar e para organizar aquele contrato e ao tempo que se associam, eles se submetem ao Estado e ao governo que a partir daquele momento vai organizar e vai reger essa vida em sociedade, tá? Então, só para contextualizar como é que o Hobbes, ele traz essa ideia do contrato social. No próximo slide, a gente vai ver como John Locke apresenta essa perspectiva. Para o Locke, não existia essa ideia do homem ser o lobo do homem, mas ele dizia que o homem é essencialmente egoísta. O homem é egoísta por natureza. Então, só ratificando mais uma vez, cada autor ele vai trazer uma compreensão diferente do estado de natureza e da ideia de essência humana. A obra mais importante do John Locke, né, ele escreveu os 2 tratados do governo civil, elas são as principais obras dele, que foi escrita entre 1679 e 80, publicada somente em 1690, após o triunfo da Revolução Gloriosa. No entanto, é no segundo tratado sobre o governo civil que a gente vai encontrar as principais contribuições do John Locke para esse debate sobre o Estado, né, sobre o surgimento do próprio liberalismo como uma forma política. E aí vamos entender no próximo slide
como é que o Locke vai argumentar a sua compreensão sobre o estado de natureza. Para o Locke, isso significa que os homens viviam originalmente num estado pré-social e pré-político, caracterizado pela mais perfeita liberdade e igualdade, denominado estado de natureza. Então vejam, Hobbes estava dizendo era estado de guerra, Locke está dizendo é estado de liberdade e igualdade. Mas os homens são egoístas, né? Diferente do estado de guerra hobbesiano, que era baseado na insegurança e na violência, o estado de natureza para o Locke ele é caracterizado pela relativa paz, concórdia e harmonia. Mas aí quando é que vai começar o problema? Com o surgimento da propriedade privada. Então, o John Locke, como a gente pode ver um pouco mais adiante, ele vai trazer que o surgimento da propriedade privada, né, por meio da ideia do contrato como um pacto de consentimento, é que vai fazer surgir, né, essas desavenças no estado de natureza. Então, o contrato social, segundo Locke, ele surge quando os homens começam a violar a propriedade alheia, seja ela a vida, a liberdade e os bens. Só uma atenção nessa questão do Locke, pessoal. Quando ele fala de propriedade, ele não está falando só da propriedade de bens, mas ele está falando também da propriedade da vida, da liberdade, né? Tudo isso o John Locke ele caracteriza como propriedade. E que na falta de leis ou de um juiz que haja de forma imparcial, coloca os indivíduos num estado de guerra. E aí a necessidade de superar esse inconveniente é que leva os homens a estabelecerem um contrato social. Então, né, para o Hobbes, o contrato é porque era um estado de guerra. No Locke, o estado de natureza era paz, mas em virtude do surgimento da propriedade privada, iniciam esses conflitos, né, em virtude da ideia de surge para organizar, para mediar coisa, né? justamente esses conflitos. Já o Jean-Jacques Rousseau, como a gente vai ver no próximo slide, pode passar. Já o Jean-Jacques Rousseau, como a gente pode ver, muda a ideia da essência humana. Ele vai dizer, na verdade, o homem não é o lobo do próprio homem. Na verdade, o homem não é egoísta por natureza. O homem, ele é bom e a sociedade o corrompe, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa frase rolando por aí. O homem é bom por natureza. Na verdade, o problema é a sociedade que vai nos corromper. E era exatamente isso que o Jean-Jacques Rousseau defendia nas suas argumentações. O homem Rousseau, em seu estado de natureza, é o bom selvagem. Ele era livre, ele era bom e feliz. No entanto, a partir do momento que determinado homem cercou com paus e pedras determinada parte de terra e disse, isso é meu, deu-se início a todo o processo de desigualdade, trazendo mais uma vez a ideia do surgimento da propriedade privada. Contrariando Locke, o Rousseau ele vai dizer que o pacto social ou o contrato social, ele condenou o homem da liberdade à servidão. Então, olha que ideia interessante que o Rousseau vai dizer. Todos os outros traziam a ideia do contrato como uma perspectiva de se libertar daquela guerra, daqueles conflitos. De organizar, né? De organizar, de dar uma certa ordem, né? Aquele suposto caos que era colocado no estado de natureza. E o Rousseau vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer, este contrato, né, condenou os homens a saírem de uma ideia de liberdade, que viviam no estado de natureza, para uma ideia de servidão, a partir de agora, ao Estado. Pois tal foi ou deveu ser a origem da sociedade das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças aos ricos, destruíram irremediavelmente a liberdade natural e fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade. Então, assim, a gente finaliza, né, essa contribuição sobre os principais teóricos, filósofos, contratualistas que podem aparecer e figurar lá na prova do Enem, Júlia. Ok, Rafa, muito obrigada. Com certeza, fantásticas as dicas. Lembrando que, mais uma vez, isso tudo é atual, né? Faz parte da nossa sociedade hoje, mas realmente o nosso sinal tocou, gente. Eu agradeço a professora Rafa, ao professor Nando e até a próxima. O nosso programa na web também vai ficar por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente, manda nas redes sociais. Você pode fazer um vídeo, um áudio, escrever. O importante é não ficar com a dúvida, por favor.
Um grande beijo e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!